Esse é o Free Speech, então vamos falar da submissão da proposta de lei que aprova o compromisso para um diálogo político em Moçambique. Chapo falou, anunciou e esta proposta deve ser submetida nas próximas horas ou nos próximos dias à Assembleia da República para ser aprovado. Os meus pontos de questionamento sobre isto é, primeiro, sabemos como é que isto iniciou com a exclusão do Venancio Mondlane e depois a aprovação dos termos para negociação, onde o Venancio não esteve lá. Recentemente, o Chapo vai se encontrar com o Venancio no encontro não divulgado e depois faz um comunicado no portal da presidência, onde faz uma mesclagem do acordo do dia 5 com o encontro do Venancio Mondlane, tentando transparecer a ideia de que estas duas coisas estão ligadas. Eu já disse, a minha opinião é que não. Está-se a tentar criar essa ideia, esta imagem de fazer o Venancio participar de algo que ele anteriormente foi excluído. Eu rejeito os acordos do dia 5, todos os termos. Eu sei que aquilo não é um acordo definitivo, mas os termos que foram concordados até aquele dia eu rejeito, e eu acredito que o Venancio também não concordaria com estes termos porque sequer esteve lá. Então, o que é que vamos ver no meio disto tudo? O que vamos ver é um processo já previsível, onde você vai ter esta proposta de lei a ser aprovada na Assembleia da República. Por quê? Porque isto neste momento interessa ao partido Frelimo aparecer dizendo que está oferecendo o quê? Oferecendo a paz às pessoas. Afinal de contas, o partido é conhecido por ser especialista de paz ou especialista de diálogo. Efetivamente, vamos ter paz em Moçambique, vamos ter convivência de verdade? Eu acho que não, porque já vimos isto aqui acontecendo em outras ocasiões. O presidente da República, Daniel Chapo, no uso das competências que lhe são conferidas, solicitou o agendamento com caráter de urgência de um ponto atinente à apreciação da proposta de lei que aprova compromisso político para um diálogo nacional inclusivo na Assembleia da República. Então, para mim, isto parece um jogo de cartas marcada. Fazemos um diálogo onde excluímos as partes importantes, chegamos a um acordo de termos de negociação, assinamos, excluindo a parte mais interessante, e lembramos que todos os atores sempre apontaram para a necessidade de que o Venancio fosse incluído naquele diálogo ali que começou na era do News. Depois veio o Chapo, que se tornou presidente, sabe-se como, porque se estamos num processo em que este processo, o Chapo também era parte deste processo contestado, ele vira presidente, e agora como é que a gente resolve efetivamente este problema? O Chapo agora é presidente, ele está a liderar as negociações e ainda assim lidera negociações com a ausência do Venancio Mondlane. Assina-se termos de compromisso para este diálogo onde o Venancio não está. Depois o Chapo vai no encontro, tenta meter o Venancio ali a colar. Meus amigos, eu sinto que estamos a ir novamente na mesma direção que sempre trilhamos. A ideia de enrolar a sociedade, a opinião pública, porque neste momento o que é que vai acontecer? Neste momento, por exemplo, para os que criticam o Venancio, porque foi naquele... Venancio não tinha outra opção senão ir naquele encontro. Porque o que a Frelimo está a fazer neste momento é apresentar Venancio Mondlane como o lado que não quer paz, o lado que não quer instabilidade do país. Se o Venancio não fosse naquele encontro, eles iriam usar justamente esse argumento. Uma vez que o Venancio foi para aquele encontro, também vão usar isso para dizer que esse processo é legítimo. Então, nós estamos vendo um jogo onde se pretende legitimar pontos que foram discutidos sem a participação, tal inclusividade que eles falam, e agora vão levar para a Assembleia da República, e você duvida que esta proposta vai ser aprovada? É claro que vai ser aprovada. E não interessa os pontos que estão lá, se esses pontos interessam ou não à sociedade. Esta proposta será aprovada porque isto é interessante para a posição do Daniel Chapo como presidente e que deve trazer estabilidade para o país.
Então, é o que vai acontecer. A Frelimo vai aprovar esta proposta com certeza e vai se apresentar uma imagem positiva de que estão oferecendo a paz, estão oferecendo desenvolvimento ao país. E quanto à questão de inclusividade, meus amigos, não há inclusividade nessas coisas. Por que negociaram termos onde o Venâncio não estava lá? Onde os tais 20% não estavam lá? Então, eu sinceramente tenho dificuldade de entender como é que nós podemos achar que algo que começou mal poderá terminar bem. Eu não vejo essa possibilidade, porque Frelimo nos acostumou justamente a fazer esse tipo de negociatas quando ele sabe que tem uma saída já desenhada, tem uma carta que sabe que vai usar para poder ludibriar o outro lado. Então, é o que está a acontecer aqui. Convidar mulheres, convidar confissões religiosas, convidar, seja lá os acadêmicos, sei lá, para uma sala e dizer, olha, esses aqui concordaram, assinaram um acordo de 5 de março. Meus amigos, não quer dizer nada. A coisa continua errada e, na minha opinião, aquele acordo do dia 5 precisa ser rejeitado se nós queremos efetivamente ir para uma negociação justa, irmos para um diálogo inclusivo e transparente. Porque o que querem fazer com isto aqui é colar a imagem de legitimidade usando o Venâncio, porque o Venâncio neste momento não pode dizer que não quer negociar e eles vão dizer que aprovamos esta proposta sob a alçada do Venâncio, com a aceitação do Venâncio de que nós estamos indo para o diálogo, mas o pacote de que está lá dentro não foi discutido com o Venâncio. Então, sinceramente, eu me desculpe se eu estou sendo pessimista, mas a minha opinião é que não se pode resolver um problema quando não se aceita a existência deste mesmo problema. O Daniel Chapo está tentando apenas jogar um jogo para ele sair bem na imagem, para manter as aparências, mas isto aqui, na prática, não me parece ser algo que efetivamente vai trazer uma resposta para os problemas que neste momento temos. Até aqui não vimos o Chapo aparecer a assumir, por exemplo, o compromisso, mesmo que seja verbal, sobre as coisas que o Venâncio diz que falaram lá no teleencontro. Não vimos isto o Chapo a fazer. O Chapo está aqui a puxar esta cartola de submissão de proposta de lei que aprova o diálogo, sei lá, os termos para o diálogo inclusivo. Eu acho que é justamente isto que o Chapo queria. Queria se encontrar com o Venâncio para ter este apoio, esta abertura da opinião pública de receber justamente a aprovação desta proposta pela Assembleia da República, que sabemos que é dominada pela Frelimo. Então, estão a perceber que isto é um jogo de cartas marcadas. Não há participação, não há inclusividade aqui neste pacote que vai ser aprovado e certamente será aprovado. E a aprovação desta proposta não vai na direção de ser aprovada porque interessa ao povo. Não, vai ser aprovada porque interessa mais uma vez ao Partido Frelimo aprovar esta proposta para colocar o Chapo numa melhor posição. E o Venâncio vai ficar como? O Venâncio está sendo absorvido por esta estratégia da Frelimo, por esta estratégia do governo. E eu acho que isto não vai terminar bem. O chefe do Estado solicitou agendamento em conformidade com o compromisso estabelecido entre o governo e os partidos políticos representados na Assembleia da República. Vamos lembrar que já há um bom tempo o Podemos foi tomar posse, aliás, já com problemas com o Venâncio Mondlane. Então, se assumimos que as pessoas, na verdade, apoiam o candidato Venâncio Mondlane e não o Podemos em si, e depois desta desavença, as pessoas ficaram ainda mais irradas com o posicionamento do Partido Podemos. Se assumimos isso, como é que nós vamos assinar um acordo sabendo que existe um grupo que não se sente nem representado, nem mesmo pelo Partido Podemos? Como é que nós vamos assinar este acordo do dia 5? Isso estava claro. Todos os atores diziam, é preciso meter Venâncio nessas negociações. Andavam a dizer, Venâncio está longe, Venâncio voltou há um bom tempo, não lhe chamaram para essas coisas e assinaram os termos e foram lá agora com tudo calculado. Chapo foi se encontrar com Venâncio para aparecer na fotografia e agora vai submeter a proposta para aprovação desta lei e depois vão dizer que Venâncio participou. Meus amigos, sinceramente, me desculpe, mas alguma coisa não está bem nisto aqui. Não vamos fechar a vista e esperar um resultado diferente. Eu não espero um resultado diferente. Espero estar
estar enganado, porque também quero paz, quero estar bem, gostaria de ter uma vida normal. Mas eu não vou aqui enganar vocês. Alguma coisa não está bem nisto aqui. Estão a tentar colar uma normalidade que, se queremos negociar algo justo, transparente, eu acho que precisamos começar por rejeitar aquele acordo do dia 5. Não é daquele jeito que tínhamos que começar. Deveríamos começar daquele jeito, com a participação de todos os atores. Como é que nós começamos algo e queremos incluir os outros? Para mim está claro que o Venaço foi usado neste último encontro justamente para preparar o ambiente, a opinião pública para a submissão deste projeto, e vai ser aprovado sem dúvida, e depois vai se dizer o quê? Que foi aprovado na Casa do Povo e que o Venaço Mangani está metida porque se encontrou com Daniel Chapo.